Olá, amados, como é bom nós estarmos novamente com os irmãos para meditar e compartilhar do nosso devocional com vocês. O nosso devocional é no Salmo 111, onde nos diz: Aleluia! De todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Através desse salmo, o salmista ele nos convida a um reconhecimento da obra e do que Deus tem feito na vida do seu povo. O que é interessante perceber é que em todo o salmo, a ideia é que o Senhor está desenvolvendo a sua vontade, o Senhor está desenvolvendo o seu plano de uma forma contínua. Diferente dos nossos dias, em que as coisas desaceleraram, em que o ritmo diminuiu, nós podemos às vezes achar que o mesmo acontece com Deus, em que a sua vontade ou a sua obra para nós pode estar desacelerada, ou, para alguns, pode estar acelerada. Mas, amados, a palavra de Deus, através desse salmo, nos mostra que Deus não trabalha assim. Essas mudanças, elas são pertinentes à vida e ao mundo, mas não a Deus. O interessante é que, antes mesmo de nós entrarmos no salmo, é bom lembrarmos as palavras do profeta Isaías, no capítulo 64, 4, onde nos diz: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A compreensão de Isaías, semelhante à compreensão do salmista, é que a obra do Senhor não para neste aspecto que ela está sendo desenvolvida na vida do seu povo. Mesmo que o mundo desacelere, ou mesmo que o mundo esteja num ritmo acelerado, a obra de Deus ela é contínua, porque a obra de Deus, diferente da obra que os homens realizam, é uma obra perfeita e é uma obra que será também completada. O primeiro aspecto do convite que o salmista aqui nos faz é de nós rendermos graças ao Senhor. Mas perceba que ele diz, verso 1, Aleluia! De todo o coração rendei graças ao Senhor. Na verdade, o salmista está dizendo, rendam graças de modo completo. Nós não podemos, irmãos, estar reconhecendo a obra de Deus, a nossa vida, de forma parcial, de uma forma incompleta. Porque uma forma parcial e incompleta é uma obra assim imperfeita, e a obra de Deus não é assim. É um reconhecimento imperfeito, e um reconhecimento imperfeito não é agradável e não é aceitável diante do Senhor. O salmista, então, fala de um ponto de partida. De nós, como os jogadores costumam fazer quando vão entrar em campo, eles entram, procuram entrar, se esforçam com o pé direito. Claro que aquilo dali é algo místico, é algo que eles acham que isso vai dar resultados positivos na partida, e todos fazem isso, mas o que o salmista nos leva aqui é darmos o primeiro passo da maneira correta, darmos o primeiro passo da maneira aceitável diante de Deus. E como é esta maneira? Ele mesmo nos mostra, de todo o coração, não em parte, não parcialmente. Então, dar graças ao Senhor é o desejo expresso aqui, vindo da parte de Deus. Porque dar graças ao Senhor é próprio ao seu povo. É próprio a mim, que me considero como povo de Deus. E deve também ser próprio a você, que se considera como povo de Deus.
O interessante aqui é que muitas vezes nós esquecemos de dar graças a Deus nas coisas, nas realizações, nas oportunidades, no dia. E aqui o salmista nos traz essa lembrança da importância e da necessidade que se faz em nossa vida. Essa é uma condição provida pelo próprio Deus, dar graças a Deus. Reconhecer os seus feitos. Você pode até, talvez, achar que isso dependa de você. Que isso deve ser dado porque se você não der graças ao Senhor, então vai ficar faltando alguma coisa em Deus. Mas nem esse desejo, ele parte de nós. Nem esse desejo é nosso originalmente. Esse é um desejo que também vem de Deus. De onde nós podemos ver isso? Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, diz o seguinte: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então note só, o Deus de uma forma cirúrgica, precisa, ele atua no nosso coração para que este reconhecimento seja feito por nós, esteja em nós e seja também dado por nós. Então até mesmo o ato de você dar graças a Deus, você deve isso a Deus. Porque Deus é que coloca então essa percepção de sua obra, de sua pessoa, e acima de tudo, como ele diz aqui, para que você ame com toda a sua alma ao Senhor. E mais ainda, para que vivas. Viver nos leva então a este reconhecimento do que Deus tem feito em nossas vidas. Por que é importante nós sabermos isso, amados? Porque tal compreensão nos leva então a uma categoria de que é possível dar graças a Deus e ser aceito por Ele dessa forma. Algumas ações dos homens não são aceitas por Deus. Algumas ações dos homens são incapazes de agradar a Deus. Mas nós encontramos aqui, nas palavras do salmista, que dar graças a Deus é algo próprio, é algo aceitável, é algo que Deus espera receber de cada um de nós. Que oportunidade nós temos? Deuteronômio 6,5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Novamente a ideia aqui é reconheça isso, faça isso de forma completa. De todo o coração significa sem reservas. De todo o coração significa sem desconfiança. De todo o coração significa também sem presunção. Nós não podemos ser presunçosos naquilo que Deus tem feito em nossa vida. Há um segundo convite aqui, que o salmista aqui chama a nossa atenção, ele diz, parte B, render graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Como nós temos sentido a falta dos irmãos, como nós temos sentido esse momento de estarmos juntos na igreja. Cada pastor sabe como isso tem sido um desafio para suas vidas. Eu sei que tem sido diferente para a vida dos irmãos, mas acredite, nós pastores sentimos muito a falta dos irmãos. E é com sinceridade que dirijo essas palavras a você, meu amado. Seja você membro de qualquer outra igreja, sob o ministério de qualquer outro colega, mas saiba disso, seu pastor sente a sua falta, seu pastor sente a falta deste momento de união, de comunhão e de presença que nós até pouco tempo nós estávamos gozando, desfrutando. Então quero trazer aqui já, aproveitando, um conselho: não desperdice mais os cultos, não troque mais um culto presencial, o estar na igreja se você puder, a não ser que seja por um motivo justo, né? E nós, claro, reconhecemos isso. Mas a ideia aqui, esteja na companhia dos justos, esteja na congregação com os justos. O salmista reconhece o valor de outros irmãos. O salmista reconhece o valor de um mesmo pensamento,
de um mesmo sentimento, de uma mesma atitude. O salmista aqui valoriza a presença de outros irmãos que compartilham do mesmo que ele defende, do mesmo que ele acredita. E onde é que nós encontramos também fundamento para isso? Salmo de número 16, verso 3. Salmo 16, 3 diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, os quais têm todo o meu prazer. Então nós devemos ter grande prazer ao estarmos juntos, ao compartilharmos da presença dos irmãos, ao nos congregarmos, ao cultuarmos a Deus na Assembleia. O salmista nos leva a mais verdades que eu gostaria de compartilhar. Veja o que diz o verso 2 e 3. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. O reconhecimento da obra de Deus não pode ser algo pequeno em nossa vida. O reconhecimento da obra de Deus deve ser algo grande, deve ser algo que de fato represente tudo que Deus é, tudo que Deus faz em nosso favor. O salmista nos leva a pensar que grandes são as obras do Senhor. Eis a razão, talvez, que alguns não dão graças ao Senhor, porque não veem as obras de Deus como grandes, como o salmista nos leva aqui a vê-las. Não veem as obras de Deus como necessárias em suas vidas. Não veem as obras de Deus como, acima de tudo, o bem de Deus para eles. Mas nós não somos assim. Nós não temos esse tipo de conduta, esse tipo de pensamento. Antes, nós reconhecemos tudo que Deus faz. E aqui diz, devemos até reconhecer com grandeza, porque Deus é grande, tudo que Ele faz é grandioso também em nossa vida. Então, as obras de Deus seguem um tríplice propósito que nós percebemos aqui a partir dos versos 3 até o verso 9. Qual é esse tríplice propósito? Rapidamente, mostrar a sua justiça ao mundo. As obras de Deus seguem este propósito, de mostrar a sua justiça ao mundo. Também de mostrar que Ele age em benefício do seu povo. E em terceiro lugar, de ser glorificado por tudo. Então, vejamos o que nos diz. Verso 2, voltando, grandes são as obras do Senhor. Em que sentido? No propósito da justiça. Veja o que diz o versículo 3. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Versículo 7. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Verso 8. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Então, perceba aqui que há uma intenção do salmista de mostrar que as obras de Deus são grandiosas porque elas são realizadas com fidelidade e com justiça. Deus não trata uns de um modo para tratar outros de um outro modo com base na injustiça, com base em ver uns com privilégios e outros sem esses privilégios. Deus é justo, Deus é fiel. E nós também, em nossas ações, devemos ao máximo, irmãos, procurar refletir a maneira como Deus age em nossa vida. Então, no propósito de revelar a sua justiça, Deus não deve satisfação a ninguém, mas nem por isso Ele deixa de nos dar satisfação. É muito importante. Deus, como Criador, nós, como suas criaturas, nós não podemos inquirir de Deus que Ele nos mostre, que Ele nos diga, que Ele nos dê satisfação ou explicações. Mesmo assim, sem esse direito, Deus quis nos dar satisfação de como Ele trabalha, de como Ele faz, de como Ele age na minha e na sua vida. E esses versos aqui, 3, 7 e 8, nos dão então uma forma.
através da sua justiça. No propósito de beneficiar, que é o segundo propósito, de mostrar como Deus trata o seu povo, verso 4. Ele faz proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Verso 5. Deu alimento aos que temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Verso 9. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. No desejo de beneficiar, na maneira de beneficiar o seu povo, Deus está aqui dizendo: eu faço isso porque eu sou misericordioso. Eu não trato vocês como vocês merecem. E trato vocês como vocês não merecem. Eu não trato vocês como vocês merecem, porque o que vocês merecem é castigo. O que vocês merecem é juízo. O que vocês merecem é sempre a repreensão. Porque vocês são pecadores e eu sou santo. E as suas ações me afetam neste sentido. São diferentes das minhas. Mas eu trato vocês como vocês não merecem. Vocês merecem um castigo, vocês merecem um juízo, mas eu os trato em misericórdia, eu os trato em amor. Então, corrija um hábito ou um mau hábito na sua vida. Sabe aquela ideia de eu só quero o que eu mereço? Você já deve ter ouvido isso. Talvez você já deve até ter dito isso. Eu só quero o que eu mereço. Nunca mais diga isso. Nunca mais pronuncie estas palavras. Porque se nós formos receber apenas o que merecemos, nós jamais iremos ter o amor de Deus, ter a misericórdia de Deus. Porque, na verdade, nós não merecemos nada da sua bondade e do seu amor, mas a sua justiça, o seu juízo e o seu castigo. Então não diga mais, eu só quero o que eu mereço. Mas olha só, ele nos leva a um último propósito, que além de revelar a sua justiça, além de mostrar que ele beneficia o seu povo, ele assiste o seu povo, ele mostra aqui também que o seu propósito é revelar a sua glória. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Reconhecer o que Deus tem feito, reconhecer como Deus tem feito, reconhecer quem é Deus, é um ato de temor. É um ato próprio a quem sabe o seu lugar, a quem sabe a sua posição, a quem sabe o seu tamanho. E mais ainda, quem sabe o lugar de Deus? Quem sabe o tamanho de Deus? Quem sabe a importância de Deus? O Senhor, ele tem suprido as nossas necessidades. Nós não podemos jamais dizer o contrário. O Senhor tem nos dado mais do que o que nós merecemos. Nós não podemos jamais dizer o contrário. O Senhor tem desejo de trabalhar na nossa vida. Nós jamais podemos desfazer esta verdade, porque ela está em toda a Escritura. Mais ainda, quando o Senhor decidiu enviar o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para tomar o nosso lugar, para suportar as nossas ofensas, para levar sobre si o castigo e nos dar a paz, nos dar a sua salvação e nos reconciliar, conforme Paulo diz em sua carta em Romanos, nos reconciliar com Deus. Tal reconhecimento nos leva a conhecer a glória de Deus, a proclamar a glória de Deus e a viver sob a glória de Deus. Deus tem suprido as nossas necessidades. O Salmo 37, 25 diz: fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Quanto aos nossos dias, o Senhor Jesus Cristo, em sua oração dominical, no capítulo 6 de Mateus, verso 11, diz: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E Deus assim tem feito. Deus assim tem trabalhado com fidelidade, com justiça, com retidão e com grande misericórdia.
que nós possamos dar a Deus o devido reconhecimento no ato de temor. E mais ainda, que nós possamos em tudo ser-lhe agradável. Deus abençoe e até o nosso próximo devocional.